que traz no seu conjunto essa malignidade, essa contaminação que durante a nossa vida nós injetamos no nosso corpo, nós acabamos estrangulando o nosso estômago, os nossos rins, o nosso fígado, o nosso aparelho digestivo, o nosso aparelho respiratório, o nosso aparelho circulatório, os nossos órgãos, nós bombardeamos através dos vícios, através do cigarro, através de drogas, através da bebida alcoólica, através de cerveja, de vinhos, de champanhe, de bebidas outras, né? Tudo isso nós estamos destruindo o nosso corpo. É um suicídio a longo prazo. Há pessoas que se suicidam de uma forma rápida, né? De uma forma súbita. Há outras não, outras preferem o suicídio a longo prazo. Então a pessoa fica praticando suicídio e depois de 10, 15, 20 anos, 30 anos, aí ela adquire uma doença crônica, um problema crônico, como é o caso, por exemplo, do câncer, né? O cancro é, muitas vezes, em muitos casos, uma doença que foi gerada por falta de cuidado em relação ao organismo. Trabalha demais, cansa demais, muita ansiedade, muito estresse, né? A doença do século XXI, que é o 1+2, que é estresse, né? Então, as pessoas andam numa correria de um lado para o outro e bombardeiam o seu organismo. Muitas pessoas não dormem direito, muitas pessoas não têm cuidado com a sua higiene pessoal, muitas pessoas elas se sujeitam à contaminação, outras se jogam, se atiram a esportes radicais, a situações de aventuras que colocam em risco a sua vida. Então, essas pessoas estão destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer, mas eu não sou templo ainda, não sou convertido. Mas você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus tem um plano para a tua conversão. Deus tem um plano para a tua salvação. Então, esse plano, se não ainda foi manifesto, se ainda não foi revelado, se ainda não foi operacionalizado, operado na sua vida, então você não tem o direito de destruir o seu corpo, né? E tem pessoas que destroem, não tendo cuidado com a questão temporal, com a questão da sanidade, sexo ilícito, né? Contrai várias doenças e por aí vai, né? Uma série de situações que o homem sujeita o seu organismo à destruição. E diz esse texto que aquele que destruir o santuário de Deus, o próprio Deus o destruirá. Romanos, no capítulo 8, versículo 14, está escrito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo, esses devem ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não sabemos o que é bom, o que é mal. Nós não temos conceito ético definido na nossa vida. Aqueles que morreram com Cristo e vivem com Ele, quem lhe dirige os passos é o Espírito Santo de Deus. Onde você vai, o que vai fazer, onde você está, quanto tempo você deve permanecer ali, para onde você vai, o que você vai fazer lá, é o Espírito Santo que deve guiar os seus passos. Eu vou fazer uma faculdade de Direito porque é bom estudar Direito. Quem falou que é bom estudar Direito? É bom se o Espírito Santo te conduzir para você fazer uma faculdade de Direito. Aí é bom. Aí você vai dar certo na vida. Porque se você não for dirigido pelo Espírito Santo de Deus, muito provavelmente você vai ser um fracasso e vai causar uma série de atrocidades na área do direito. Você que resolveu fazer uma faculdade de direito. Assim vale para toda e qualquer outra circunstância. Eu vou mudar de país, eu vou morar nos Estados Unidos porque lá está a minha prosperidade. Quem foi que falou isso? A tua prosperidade está em você caminhar segundo a palavra de Deus e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus.
Se você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você dá certo aqui, ou você dá certo nos Estados Unidos, ou você dá certo na Europa, ou você dá certo na Ásia, na Oceania, na África, onde você estiver, você vai dar certo, porque você está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você não estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, onde você for, muito provavelmente você vai encontrar a desgraça, a destruição, a derrota, porque você está se conduzindo pela sua própria mente, pela sua própria experiência, pelos seus conhecimentos, pela sua influência. Então, queridos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Nesse sentido, nos dirigir através do Espírito Santo. A vida no Espírito Santo. Começando em Mateus capítulo 27, versículos 45 até o 56, para ter vida no Espírito Santo é necessário primeiro a morte. E diz aqui a morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, ou de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe de Zebedeu. Amados, dentro desse relato que fala sobre a morte de Jesus, temos também em João capítulo 14, versículos 16 e 17, que está escrito o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que nós entendemos é que houve necessidade da morte de Jesus para que viesse o Consolador, que ele havia prometido. Em João capítulo 14, que nós acabamos de mencionar, os versículos 16 e 17, Jesus está prometendo aos seus discípulos que viria o Consolador, que ele, Jesus, partiria, ele iria para junto do Pai, mas nós não ficaríamos órfãos. Ele mandaria, enviaria um outro Consolador. E este Consolador está revelado, já está definido, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da verdade. É o único que nos consola. É o único que pode nos colocar na condição de servos de Deus, que nos revela as coisas de Deus. Nenhum outro nome, ninguém mais pode exercer esse papel
a não ser o Espírito Santo de Deus. De maneira que ele veio com uma missão, e a missão do Consolador nós encontramos em João capítulo 16, versículos 8 e também o 13, e que na próxima aula nós estaremos tomando a partir desse texto. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos. Obrigado por esse momento de aprendizado que temos na tua presença, eu juntamente com todos os que nos ouvem nessa hora, e onde chegar essa mensagem, sabemos que o Senhor testifica a tua verdade. E por isso, ó Deus, abençoamos todos os que aceitam e ouvem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.